Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos chegando até você, mais uma vez, com 10 minutos com a Bíblia, no raiar deste novo dia. Aproveitando esta oportunidade para esta reflexão, nós queremos ler o Salmo 40, versículo 1, que ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É este o versículo que nós separamos para esse devocional. Aqui está um texto importante, vamos falar sobre a espera que move o coração de Deus. O salmista, ele diz: esperei. Primeiro, meus irmãos, esperar significa guardar contenção, esticar-se em expectativa, como uma corda esticada. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não é passividade, mas espera ativa, cheia de expectativa. Isso aqui nos ensina que a fé se estende para Deus, mesmo quando os olhos não veem a resposta. O salmista está de olho no Senhor, mesmo quando ele não está vendo a resposta, mas ele estava esperando com paciência. Então, a nossa espera deve ser ativa e esperançosa, alimentada pela palavra e pela oração, e não uma espera resignada, aquela espera ativa que a pessoa está em ação. É isso que o Salmo quer dizer. Ele esperou e ele diz que esperou confiantemente. Isso fala de intensificação da espera, quer dizer, o salmista ele usa uma repetição que é importante, enfática. Esperei esperando, para mostrar perseverança contínua, que ele estava na expectativa que as coisas a qualquer momento aconteceriam. É uma espera que não desiste, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, mas ele estava seguro na sua expectativa. Irmãos, a verdadeira fé, ela permanece firme até o fim, porque confia no caráter de Deus, não no tempo da resposta. A nossa fé, muitas vezes, ela desvanece porque ela está posta no tempo da resposta. A fé do salmista não, ele confiava no caráter de Deus, que é próprio de Deus ouvir, responder quando se clama a Ele, e que espera com paciência. Entende? Esperei com paciência pelo Senhor. Quer dizer, o nome usado aqui, queridos irmãos, o salmista, ele está dizendo, melhor dizendo, o salmista, ele não esperou em homens, em recursos ou estratégias, mas no Deus fiel que cumpre promessas. Por isso que ele disse que estava esperando com paciência, e ele usa a expressão Senhor, que é realmente em quem ele estava eh, servindo e em quem ele esperava continuamente. Esperar, meus irmãos, pelo Senhor, não transferir a esperança para pessoas ou soluções humanas, que alguém pode interferir, alguém pode ajudar, alguém pode... Não, ele estava confiando no Senhor. Às vezes a gente confia no Senhor, mas a gente acha que depende da oração de outros para poder Deus atender. O salmista, ele esperava diretamente nele, confiando que Deus ouviria a sua oração. E ele diz que ele se inclinou para ele, inclinou-se para mim. Então, observe que
Isso aqui, quando ele diz inclinou-se para mim, essa expressão é a ideia de curvar-se, abaixar-se. É como realmente mostra um Deus que compassivo, que se aproxima daquele filho pequeno e fraco e abaixa-se para que o seu ouvido se aproxime. É como disse, é como um pai que está atento, que se abaixa e coloca o ouvido para ouvir a voz do filho que é pequeno. Então é isso que o salmista estava dizendo. E Deus, meus irmãos, não está distante. Ele se inclina para escutar nossos gemidos quando oramos com sinceridade. Ele é o Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. E diz o salmista, me ouviu, me ouviu. Então, isso significa mais do que apenas escutar, é ouvir com intenção de agir. Quer dizer, que ele, quando o salmista diz que Deus ouviu, ele está dizendo que Deus abaixou-se, inclinou o ouvido e ouviu com aquele desejo de agir na vida dele. Então, quando Deus chama, meus irmãos, ele não só percebe, mas ele intervém quando o nosso Deus se aproxima para atender a nossa oração. Queridos, nós podemos orar certo de que Deus ele escuta com propósito e o tempo da resposta é perfeito. Às vezes nós que não entendemos porque queremos num momento em que não é a hora certa de Deus, ele sabe a hora certa. Então ele diz, clamei por socorro. Isso quer dizer, meus irmãos, que é como se ele tivesse dado um grito angustiado e ele falou da sua situação, ele clamei por socorro, queridos. Então, não foi apenas palavras bonitas que o salmista usou. Ele clamou, ele gritou para Deus. Deus ouve orações honestas, nascidas da necessidade e confiança daqueles que buscam a Ele. Então, às vezes, nós queremos persuadir Deus com vocabulários, palavras bonitas, e esquecemos que Deus ele não precisa disso. O salmista diz, eu clamei por socorro. Quer dizer que ele gritou por Deus de uma forma honesta, coração honesto, né, demonstrando a necessidade que ele tinha com toda a sinceridade do seu coração e confiança. Então, não precisamos, meus irmãos, de discursos eloquentes. Um clamor sincero alcança o trono de Deus. É isso que Deus espera daqueles que buscam a Ele. Então, esse versículo nos leva a uma jornada espiritual que nós podemos observar, esperar ativamente, perseverar, meus irmãos, com confiança, confiar no Deus da aliança que nós servimos. Então, crer que Ele se inclina e ouve com intenção de agir nas nossas vidas. Então, este versículo do Salmo 40, ele nos inspira também a orar ao Senhor nos momentos difíceis da vida, pois o salmista passou por aperto e aflição, mas ele disse, esperei, quer dizer, que ele clamou a Deus e esperou. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que esta seja também a nossa expectativa, esperar e confiar no Senhor até que o socorro venha. Nosso querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai que está no céu, graça nós te damos, ó Deus, por esta manhã que vem surgindo, pela noite que desfrutamos de Ti e por esta palavra que nós iniciamos o dia aprendendo através do salmista que Tu és o Deus que se inclina para ouvir quando clamamos por socorro. Atende-nos dos céus, responde a nossas orações. Por nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.
Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.